Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Mistérios do Mundo. Eu sou o Bruno Alves. Se você não é inscrito nesse canal, já clique aí no botão de inscrever, ative o sininho para receber notificações e já deixa aí o seu like. Bem galera, vamos lá. Eu queria agradecer o irmão Gessé, tá? O irmão Gessé lá do WhatsApp que me mandou esse link. Eu achei matéria de ontem, gente. Olha aí, ó. A UOL, página, portal UOL, né? A UOL Notícias, página de astronomia, a Terra é redonda e 5 formas de observar o formato da Terra. Matéria de ontem. Eles estão tão desesperados com o avanço da verdade da Terra plana que todo dia eles estão tendo que provar que a Terra é um globo, apesar de eles dizerem que isso já foi provado há mais de 2000 anos, né, antes de Cristo. Então vamos lá, vamos ver. Eu não li a matéria ainda, vou ler aqui com vocês para que fique o mais autêntico possível. Eu gosto de fazer isso, vocês sabem. Então eu vou ler aqui a matéria junto com vocês. E assim, nem precisei ver, nem precisei me preparar. Eu não me preparei aqui para estar respondendo o que eles disseram, tá? Então simplesmente vai ser aqui de maneira bem tranquila, porque sempre eles apresentam aquelas provas que já foram refutadas há várias vezes, então nem me preparei para isso, nem li ainda. Vamos ler junto? Vamos lá? Então vamos lá. A Terra é redonda e eis 5 formas de observar o formato do planeta. Olha que maravilha. Vamos lá. Vou ler juntinho com vocês, hein? Olha o que eles dizem aqui. A ciência baseia-se em observações repetidas da natureza que podem ser refeitas por diferentes pessoas, também acho. Tá certo. E ao serem replicadas, os experimentos chegam-se às mesmas conclusões, isso aí. Apesar de que, né, esse fato ele é bem relativo, né? Porque existem várias coisas que foram testadas pela ciência e depois foi modificada, né? Então, um cientista de verdade ele nunca pode estar satisfeito. Ele tem que estar sempre buscando a verdade, ainda que doa nele, né? Então, na realidade, é o que eu digo. Eu sempre digo isso. Eu sou um terraplanista por fé e convicção, mas como cientista e pesquisador do assunto, eu não posso jamais aceitar que a Terra é plana e ponto final. Não. Eu tenho que ser um cientista de verdade, senão eu estaria me igualando a eles. Eles que têm um modelo, né, que eles dizem que é consolidado, na ciência não existe modelo consolidado. Isso aí porque já deixa de ser ciência e vira religião. É justamente o que o globo é, o que o mundo Star Trek virou, né, uma religião. Então, infelizmente. Com a ajuda de 2 físicos, reunimos 5 maneiras de observar o cotidiano, do cotidiano formado do nosso planeta. Vamos lá. Então, vamos lá. Eles reuniram 2 físicos, vamos lá. Aí começa, não mudou nada, né? Aquela mesma falácia de sempre. Há 2000 anos, os antigos gregos observavam a natureza e demonstravam a partir de seus experimentos que o planeta Terra era esférico. Aristóteles, por exemplo, chegou a esta conclusão ao observar a sombra do nosso planeta sobre a Lua durante um eclipse. Isso se você imaginar que o eclipse trata do alinhamento entre a Terra, Lua e Sol. Então eu fiz um vídeo ontem, inclusive, eu posso até deixar na descrição aí, que mostra que o eclipse é bem provável no modelo de globo, né? No modelo que eles nos apresentam, esse modelo de alinhamento Terra, Sol, Lua. Então, na realidade, ninguém explica, fica só o chororô danado, mas, então, na realidade, ele observou uma sombra durante o eclipse e ele imaginou que fosse da Terra, mas não é. Esse que é o problema, né? Então, vamos lá. Eratóstenes, aí vamos para Eratóstenes agora. Mediu a sombra de um mesmo objeto no mesmo horário em lugares diferentes e a partir da diferença de tamanho estimou a circunferência do planeta. Bem, gente, primeiramente eu canso de dizer que Eratóstenes jamais poderia ter medido a circunferência de uma esfera porque ele nunca tinha ouvido falar em trigonometria esférica, em geometria esférica. Ele só conhecia geometria plana euclidiana. Portanto, toda a fórmula matemática que ele utilizou vem da geometria plana euclidiana. Então, ele calculou o círculo, né? A circunferência de um círculo, jamais de uma esfera, porque ele não tinha esse conhecimento. A geometria esférica só começou a dar os primeiros passos com Teodósio de Betínia depois que o Eratóstenes já tinha morrido. Então, na realidade, ele imaginou também, ele pegou um livro lá do Aristarco, imaginou que o Sol estava a 4 milhões de quilômetros. Se ele fizesse esse mesmo experimento e pensasse num Sol mais próximo, a cerca de 5.000 quilômetros, o resultado seria o mesmo para uma Terra plana, um Sol menor e mais próximo, né? Então, tudo isso fez a diferença aí no experimento do Eratóstenes, e isso não prova que a Terra é um globo, é só um experimento. Vamos lá. Da antiguidade aos dias atuais, a observação é a principal matéria-prima do método científico, também acho. Vamos lá. Então, vamos aqui, observação só. Já começou mal, né? Já começou péssimo. Se isso aí é a observação que vocês dizem, agora dirá o pau do Eratóstenes aí. Ih, meu Deus, agarrou aqui. Calma aí, gente. Essas propagandas, agarrou. Ai, meu pai, publicidade, ó.
Perdão, gente, deu uma agarrada aí por causa de um anúncio que deu aqui, né? Mas na realidade, aí lá pula de uma forma estranha, não sei se é o anúncio que está atrapalhando aqui, porque eu terminei de ler e vim aqui para baixo do anúncio com muita dificuldade, aí diz aqui, ó, que a Terra é plana, né? Pulou para aí. Então vamos lá. Vou deixar o link na descrição também dessa matéria, depois vocês veem aí para ver se, porque algum erro deu aqui, eu tô com medo de voltar lá e agarrar de novo, né? Porque de lá daquele assunto lá pulou para esse aqui, que a Terra é plana, afirma o professor de física Bruno Carneiro da Cunha, da Universidade Federal de Pernambuco. E a parte muito interessante da ciência é que conseguimos chegar a consensos exatamente porque partimos de experimentos que podem ser repetidos e dados que podem ser observados por outras pessoas e chegamos às mesmas conclusões. Os experimentos dele, CGI, Photoshop, né? Terraplanistas fazem experimentos, cara, assim, e com dados que todos podem fazer também. Vocês não, cara. Vocês utilizam telescópios, radiotelescópios com algoritmos que só dentro dos laboratórios lá que eles só conseguem ver, né? Vocês utilizam coisas que ninguém pode experimentar, cara, só vocês utilizam, né? Um grupo muito fechado. Nós, terraplanistas, que fazemos experimentos que qualquer um pode fazer, né? Então a diferença é essa. O problema é que vocês são um grupo fechado, que defendem o diploma de vocês e o mundo Star Trek, né? Que fatura bilhões aí, jogando foguete no mar, dos impostos de quem trabalha, né? Dos impostos dos trabalhadores, do povo, coitado. Vai tudo para esse tipo de lixo investido nisso aí que só vocês têm acesso. O povo não tem acesso de nada, a verdade é essa, né? Então não vem com falar que qualquer um pode reproduzir o que vocês dizem, ninguém pode, só vocês mesmo, um grupo fechado, né? Então isso aí é conversa fiada. Como completa Gustavo Rojas, pesquisador da Universidade Federal de São Carlos, a natureza simplesmente não está nem aí para o que a humanidade acha disso, também acho. A natureza não está nem aí, por isso que a gente procura observar com experimentos que qualquer pessoa possa fazer, né? Eu também acho que a natureza está cagando por que vocês dizem, né? Porque a observação não mostra que a Terra é globo. Até agora só falácia, né? Até agora só argumento ad hominem. Prova da Terra globo, você viu? Eles estão falando 5 provas. Até agora só falácia, nada de prova. Vamos lá. Ó, reunimos nos próximos... Opa, agora que vai então. Primeiro vem a falácia, depois começa a matéria realmente. Reunimos, vamos ver que tipo de coisa é. Que eles vão dizer que a Terra é redonda. Vamos lá, que a Terra é esférica. Porque redonda ela é, né? Só é plana, então plana deixa de ser redonda e circular. Reunimos nos próximos parágrafos algumas observações que podem ser repetidas por qualquer pessoa e são explicadas pela forma Terra redonda. Opa, pode ser repetido por qualquer pessoa, então vamos ver. Mais precisamente de um geóide com leve achatamento dos polos e por seu movimento em torno do Sol. Então vamos lá. Vamos ver se qualquer pessoa pode replicar isso. Quando observamos um barco que navega em direção ao horizonte, a imagem que temos não é de um objeto que fica menor e menor até se tornar invisível. Na verdade, é possível perceber que ao chegar no horizonte o barco começa a desaparecer em partes. O casco do navio deixa de ser visível e depois seu corpo e por último seu mastro. E daí? E daí? Num plano vai acontecer a mesma coisa, né? Tem vários experimentos aí que mostram afastando, né, um objeto numa mesa plana e acontece a mesma coisa, ele some por baixo e depois some por cima, completamente normal. Isso aí vai acontecer no plano, é uma pura questão de perspectiva, não tem nada a ver com curvatura isso aí, tá? Isso aí tem vários, aqui no canal mesmo, quem quiser procurar é só ver, tem vários experimentos eu mostrando aqui, ó, esticando, afastando um objeto numa mesa plana e ele vai sumindo de baixo também, primeira parte de baixo. Isso aí é pura questão de perspectiva, não tem nada a ver com curvatura da Terra, falácia, tá? Cara, se eu achar aqui, tem um muito bom, se eu achar que eu vou botar aqui para vocês ir vendo enquanto eu vou falando, se eu achar, porque eu já perdi muita coisa, então tem um que o cara, pô, bem interessante que ele afasta, assim, você vai vendo, eu já fiz aqui também, cara, quem quiser é só procurar também, o pessoal tem uma preguiça, tem gente, eu fico puto, porque às vezes eu tenho tantos vídeos aí, cara, que o pessoal pode procurar e ver eu fazendo esses experimentos, e aí o cara quer tudo na mão, às vezes o Globalóide então quer tudo na mão, cara, ele não gosta de pesquisar, até não tô falando de terraplanista não, terraplanista geralmente corre atrás de pesquisa, mas o Globalóide, cara, é muito chato, porque eles querem tudo de mão beijada, parece que eles são bebês e a gente tem que pegar pelo braço, né? E a gente tem que ser babá de marmanjo, tem que mostrar aqui. Mesmo quando você mostra, eles não querem aceitar, né? Pior é isso. Então, na realidade, eles estão acostumados com ter tudo na mãozinha ali, as fontes, por isso que não questionam nada, né? Tudo eles engolem sem mastigar nada, porque tudo para eles é assim.
Então, na verdade, todo mundo que acompanha o canal sabe que eu já fiz esses experimentos e, sim, um objeto quando se afasta, seja num plano ou em qualquer lugar, ele vai sumir a primeira parte de baixo por questão de pura perspectiva, né? Não tem nada a ver com... E quando você dá um zoom potente, muitas vezes você consegue recuperar esse objeto, dependendo da densidade atmosférica, como estou cansado de fazer aqui. Então, isso acontece por conta da curvatura. Ai, meu Deus. Tá. E faz com que nossa visão do horizonte seja limitada a uma linha reta que alcança até um certo ponto a curvatura terrestre. Então ele diz ali que a 5 km, né, que é o nosso limite de observação pela perspectiva, ali está a curvatura da Terra. Aí quando a gente filma objetos a 35 km, a 30 e tantos quilômetros, aí não tem curvatura mais. É impressionante, né, cara? O teste que eu fiz esses dias mesmo, filmei lá a ilha de Faro, a praia de Faro, mais de 30 quilômetros. Aí cadê a curvatura? Complicado, né, cara? Então, assim, você falar, aqui, até agora ele falou, né, que o barco some do horizonte. Some, o barco some pelo casco, até aí tudo bem, pá, beleza. E cadê? E o que isso prova que a Terra é um globo? O que isso prova que a Terra é um globo? Isso vai acontecer num plano. Por perspectiva, o objeto desaparece. O que isso prova que a Terra é um globo? Até agora você falou de algo que acontece, legal, a gente observa a natureza, mas não significa que tenha curvatura. Simples assim. Complicado, né, cara? Até desaparecer no campo de visão por perspectiva, cara. É assim que funciona a perspectiva. O ser humano, o olho humano, ele enxerga até um ponto de fuga. Isso é óbvio, cara. Se você entrar num corredor, numa sala, você vai ver ali, ó, o chão ele vai subindo por perspectiva, a parte de cima vai descendo até eles se encontrarem, que é o ponto de fuga. Isso aí não tem nada a ver com curvatura, isso aí é observação humana, né? Eu estou mostrando as imagens aí para vocês verem, né? Isso vai da observação humana, não tem nada, isso até agora, nada com curvatura. Só falácia, só besteira. Então vamos lá. Vamos lá. Daí, ó, aí na visão doentia deles, eles botaram um gigante ali, ó, de 3.000 metros para poder fazer os cálculos dele ali. De cima da árvore, de cima da casa. Vamos lá, vamos ver a outra agora. A distância até onde vemos algo no horizonte está diretamente relacionada com a curvatura e com a altura de onde a observação é feita. E essa distância pode ser calculada em uma forma matemática. Isso também acontece no plano, né? Eu tenho um vídeo até zoando o Globaloid aqui, que fala que se você amplia o seu horizonte não pode ser plano. Um físico aí no canal Globaloid falou isso. Aí eu botei a câmera assim na mesa plana e você tem um horizonte. Quando você vai subindo, o seu horizonte vai ampliando, né? Isso acontece num plano por perspectiva. Aumentou a altura, você vai ver mais. De uma certa altura, você tem uma perspectiva de visão até um certo ponto. Você ampliou, claro, a sua altura, você vai observar mais. Seja num plano, seja numa bola, seja onde for. Isso aí, né? Então fiz até um vídeo zoando o cara lá, que eu peguei o celular, botei assim na mesa, botei até um vidrinho de remédio, ali era o horizonte, no vidrinho de remédio, numa mesa plana. Quando eu vou subindo, você vai vendo um horizonte sendo ampliado atrás da linha onde era, num plano, né? Isso aí nos prova que a Terra é uma bola. Então, eu tenho vários experimentos aqui mostrando isso, né, cara? Então, como que você vai defender um modelo com uma falácia dessa? Tem que ser melhor, gente. Isso aí ninguém aguenta mais, isso aí ninguém aguenta, tá? Ai, gente, não tenho paciência não, mas... Dias mais longos, mais curtos e as estações do ano. Às vésperas do inverno, o número de horas de luminosidade solar é cada vez menor e isso ocorre pelo conta do giro do Sol nos trópicos, né, cara? Então, obviamente, quando ele está no polo central ali, no trópico de Câncer, você tem mais Sol ali naquela região. Quando ele está no trópico de Capricórnio, você tem mais Sol na região de cá, da parte de fora, da parte sul. Simples assim. Isso funciona numa Terra plana também, então isso não prova globo, coisa alguma, né? Ai, ai. Ele tem que explicar aqui esse eixo inclinado, como que a Polaris acompanha, né? A Polaris, que é a estrela fixa do norte, como que ela acompanha a Terra nesse eixo inclinado aqui, ó. Acompanha até a inclinação, a fé e o periélio da Terra. A Polaris é uma dançarina, né? O motivo desta diferença de iluminação é descrito pelo formato da Terra. Ai, para. Dá até nojo. Tamanho da sombra e ângulo de iluminação. Um objeto colocado abaixo de uma luminária não tem sombra ao seu redor. No entanto, conforme afastamos esse objeto da fonte de luz, o tamanho da sombra aumenta. Isso se dá pela mudança de ângulo de iluminação e é possível calcular este ângulo ao comparar os objetos iluminados em lugares diferentes e o tamanho de suas sombras em cada lugar. Eu acho que eles imaginam que a Terra é plana e o Sol é gigantesco, e a Terra é pequenininha. Assim, do tamanho que eles mostram, né? Então, para eles, a nossa Terra plana é pequenininha e o Sol é gigantesco. Eles não entendem que a Terra é plana e o Sol é bem menor, né? Está muito mais próximo. Não existe esse Sol heliocêntrico a 150 milhões de quilômetros. Então vai funcionar da mesma forma.
E quando você faz esse experimento aí da lâmpada, você está dizendo, você faz num plano ou numa bola? Da fonte de luz e tal. Porra, cara. Essa fiada, né, cara? Cara, isso é divulgação científica, segundo eles. Aí tá falando de Eratódio de novo aí. Eratódio eu já matei aqui embaixo, né? O Cruzeiro do Sul e a Estrela Polar, vamos lá. O Brasil faz no centro de sua bandeira a constelação do Cruzeiro do Sul, conhecida por suas 5 estrelas mais brilhantes que apontam na direção sul. A constelação tão conhecida dos brasileiros e dos navegadores do hemisfério sul não é vista quem observa o céu noturno dos Estados Unidos. É óbvio que não vai ser, é perspectiva, cara. Você tem um limite de perspectiva. Isso vai acontecer com o Sol, com Lua, com qualquer objeto, qualquer corpo. Ok? Então aqui, cara, eu tenho um exemplo aqui, ó, eu tenho esse exemplo dos isqueiros aí, ó. Os isqueiros estão numa mesa plana, isqueiros de mesmo tamanho. Imaginem que o Sol é só a cabeça do isqueiro aí, ó. Quando você afasta, quando você filma, por perspectiva lá, o Sol, se tivesse mais mesas e mais isqueiros aí, ele ia desaparecer na perspectiva. É simples, o horizonte, a perspectiva humana é assim. É o ponto de fuga do observador, tem um limite. E o limite é aquela linha do horizonte. Claro que se você ampliar, você vai ampliar. Não tem curva nenhuma, isso aí vai acontecer num plano normalmente. Né? Pura questão de perspectiva. Olha as colunas dessa biblioteca aí. Ó. Ela vai sumindo lá, porque o chão sobe, o céu desce e se encontram. Isso é o horizonte, não tem nada a ver com curvatura. É o ponto de fuga do observador. Até porque eles dizem que curvatura... Ah, não, mas aí a curvatura da Terra... Curvatura é 111 quilômetros para ter 1 grau de inclinação. Só que eles esquecem que isso aí dá quase 1 quilômetro de inclinação, mas tudo bem. Agora, de repente, quando interessa a eles, a curvatura não dá para perceber porque é imensa. Agora, quando não interessa. Quando interessa, não, a curvatura está ali, ó, a 5 km, que é o limite da sua observação. Porra, cara, tá de sacanagem, né? Sacanagem. E quem diz isso são eles, tá? Que o nosso limite de observação por perspectiva é pouco mais de 5 km. Aí, nessa hora, a curvatura está ali. O barco sumiu, está ali, é 5 km, afundou. O barco de repente afundou, aí tá ali. Agora, quando não convém, quando a gente filma ele a 30 km, não, mas isso aí não, peraí, não, mas é 1 grau a cada 111 km, não interessa. Tem um cálculo de curvatura para uma esfera de 40 mil km. E se a gente filma um objeto que a 35 km deveria estar encoberto, segundo o cálculo, acabou a bola. É simples assim. Então a gente filma, a gente mostra. Vocês só vêm com a mesma falácia de sempre. Aí tá falando do cinturão de Órion, cara. Puta que pariu, claro, observado praticamente o ano todo, impossível no globo. O cinturão de Órion é impossível no globo, já que o globo é uma constelação equatorial, o globo está inclinado, ela por ser uma constelação equatorial tem que estar nesse plano, ok? Aqui, ó, a Terra inclinada, o equador da Terra tem que estar no plano do equador. E misteriosamente, quando a Terra der a volta do outro lado, ela vai continuar estando no equador, só que dessa vez ela vai ter que estar cá em cima. Ela daqui, ela tem que vir para cá, quando a Terra estiver do outro lado do Sol, para ser observada. Misteriosamente, como ela faz esse samba, eles não sabem explicar, né? Aí tiveram até o universo pandeirocêntrico ali para poder mostrar isso aí. Ah, tá falando da Lua invertida, né? A Lua invertida justamente é a maior prova da Terra plana, porque a Lua, o que você observa dela é obviamente a parte de baixo. De qualquer objeto que está no alto, você observa, de uma esfera, você vai observar a parte de baixo da esfera, né? Então, obviamente, vai aparecer ali. Então, por isso, quem está no norte, quem está no sul, observa de forma invertida. Agora, no globo, isso aí é impossível, né? No globo é impossível, até pela posição da Lua em relação à Terra no modelo de vocês. Eu, inclusive, já fiz isso, falei sobre o efeito 69. Se a Lua está aqui, no momento da Lua cheia, e quem está aqui está vendo invertida, tem alguma coisa errada. Porque quem está aqui vai ter que pegar, para ver a Lua, a mesma referência de quem está aqui embaixo. Isso numa bola, tá? No modelo de vocês. Ok? Se a Lua está aqui, ela tem que estar nessa posição. Inclusive tem até imagem da NASA mostrando isso, porque se ela estiver aqui nessa posição, é eclipse, né? Então ela tem que estar na sua eclíptica ali, na sua órbita, um pouco mais acima em relação ao Sol que está lá para ter Lua cheia e não ter eclipse. Aí o cara que está aqui, ou está aqui embaixo do Equador em cima, esse cara de cima vai ter que pegar e virar, para ter o mesmo referencial desse aqui, portanto não verá a Lua invertida, que está aqui. Verá a mesma Lua que esse aqui de baixo está vendo. Aí por isso que o Lango lá botou um gigante no polo, aquele Lango, professor da Universidade do Rio Grande do Sul, botou um gigante nesse polo e um gigante nesse, para dizer que vê a Lua invertida. E coloca a Lua aqui no meio. Só assim, né?
Porque na prática não é assim. O cara que está vendo a Polaris aqui no globo, eu estou falando do modelo do globo, o cara que está vendo a Polaris, esse aqui, vai ver a Polaris, o cara que estiver um pouco abaixo da linha do Equador, dá para ver a Polaris ainda, ele vai pegar o mesmo referencial desse aqui para ver a Polaris, a mesma coisa muda. Não tem lua invertida no globo, né? Isso aí é falácia. Não existe lua invertida no globo. Só se tiver gigante, né? Só se a gente for gigante de 5.000 metros. Porque o cara que tiver virado para cá e tentar olhar a lua nessa posição que a NASA mostra, inclusive que eu já mostrei, até porque tem que ser por conta de não ter eclipse todo mês, e o cara que tiver nessa posição do globo aqui na parte de cima, se ele for olhar para a lua aqui, ele vai quebrar o pescoço, vai ter que fazer igual o exorcista, ele vai ter que se virar e pegar o mesmo referencial de quem está olhando aqui. Isso é fato, né? De quem está olhando abaixo do Equador. Então a lua invertida é impossível no modelo do globo, né? Só na Terra plana que ela é possível. Então tá aí as fontes, né? Ó, Centro de Referência do Ensino de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Olha lá. É daquele lá do Langolan, mas não é dele não, artigo parece não. Só tem artigo, falácia, prova, zero, como sempre. É mais do mesmo. Mesma falácia de sempre, que não prova absolutamente nada. E é isso, pessoal. Estaremos sempre juntos em busca da verdade, mistérios do mundo, conteúdo original. Um abraço e até a próxima.